Olá, amantes do espanhol, como que vocês estão? Hoje eu gostaria de falar de uma coisinha que é muito difícil para quem está aprendendo espanhol, que são os complementos diretos e indiretos que colocamos nas frases. Vamos falar espanhol? Para começar a falar de complemento direto ou indireto, é muito parecido ao uso no português. Em algumas vezes, usamos na frente das frases, que isso é uma diferença, mas também atrás do verbo, mas sem hífen. Para quem não sabe, então os complementos diretos ou indiretos, eles complementam um verbo, um adjetivo ou um substantivo. Para usar o complemento direto ou indireto, fazemos perguntas para o verbo. Para usar o complemento direto, pergunte ao verbo que ou quem. E a resposta será o complemento direto. Como exemplo, Carmen comprou um regalo para Juan. Carmen lo comprou. Que comprou? Um regalo. Já para usar o complemento indireto, pergunte ao verbo que, a quem, com que, de que. Como exemplo, podemos usar o mesmo exemplo anterior. Carmen le comprou um regalo. A quem? A Juan. Vamos então começar devagarinho. Vamos começar falando do complemento direto. O complemento direto é a parte da frase que sofre ação do verbo. Para identificá-lo, usamos o método de substituição dos pronomes lo, la, las, los, dependendo do gênero, se for masculino, feminino, singular ou plural. Os pronomes do complemento direto, para yo, seria me, para tu, te, él, ella, usted, lo o la, para nosotros, nos, para ellos, ellas, ustedes, los o las. Já o complemento indireto, ele nomeia ao ser o objeto sobre aquele que cai a ação do verbo, de forma indireta. Para reconhecê-lo, podemos substituí-lo pelo pronome le ou les, dependendo se é singular ou plural. Então, os pronomes do complemento indireto seria para yo, me, para tu, te, para él, ella, usted, le, para nosotros, nos, para vosotros, os, para ellos, ellas e ustedes, les. É muito difícil, às vezes, aonde colocar o pronome desse complemento direto ou indireto, porque no português sempre vai no final do verbo, com o hífen. Só que em espanhol, ele pode ir na frente da oração. Só que tem uma regrinha para isso, para o uso. Ele é somente colocado no final do verbo em 3 tempos verbais: infinitivo, gerúndio ou afirmativo. Gravem isso aí, que isso aí é muito importante. Infinitivo, afirmativo ou gerúndio. O infinitivo é, por exemplo, comer. O infinitivo do verbo é quando ele não se conjuga. O afirmativo é quando é uma ordem. E o gerúndio é quando é terminado em ando e endo. Então, por exemplo, alguns dos verbos eu posso ter um exemplo como vou aguardar el celular. E para colocar o objeto direto, eu falaria vou aguardar-lo. Se vocês percebem, guardar está em infinitivo. Então, ele pode ir atrás do verbo, mas também pode ir na frente. E eu poderia falar, lo vou aguardar. Tem que tomar muito cuidado, porque esse complemento direto, ele vem na frente do verbo complementar. Então, lo vou aguardar ou vou aguardar-lo. Nunca vocês podem falar, vou lo guardar. Isso não existe em espanhol. Ou vocês colocam no final, quando o verbo estiver em infinitivo, afirmativo ou gerúndio, ou colocam na frente do verbo complementar. Tem uma regrinha que quando você vai colocar o complemento direto e indireto junto, você não vai colocar le, lo. Então, esse le ou les cambia para se. Isso é uma regra do espanhol. O difícil é quando você tem que colocar o complemento direto e o complemento direto na mesma oração. E vamos então fazer o exemplo da mesma. Carmen comprou um regalo para Juan.
vamos fazer o complemento direto e indireto na mesma oração. Aí eu falaria, Carmen se lo compró. Esse se é uma regra do espanhol, porque eu não poderia dizer Carmen le lo compró. Sonoramente ele fica muito estranho, então por isso esse le vira se. Mas isso só acontece quando você coloca o complemento direto e indireto junto. E a ordem é objeto indireto, objeto direto e o verbo. Carmen se lo compró. Que el regalo. ¿A quién? A Juan. Tem uma parte muito estranha, eu às vezes também acho palavras muito estranhas quando junta o complemento direto ou indireto no mesmo verbo. E a formulinha seria verbo, objeto indireto e objeto direto. Essa seria a formação. Eu vou falar um exemplo. Llevemos un regalo para nosotros. Llevémonoslo. Então, se vocês percebem, nos é de nosotros, lo é do objeto. Llevemos un regalo para ella. Llevémoselo. Vocês entenderam? Eu acho que vocês precisam rever e ver de novo esse vídeo e também fazer muitos exercícios. Mas pelo menos eu gostaria que ficasse claro que eu não posso falar, por exemplo, na oração de Carmen comprou um regalo para Juan, Carmen comprou-lo. Por que comprou-lo não pode? Porque comprou já está em um tempo verbal diferente, infinitivo, gerúndio e afirmativo. Então é impossível colocar atrás do verbo, comprou-lo. Ou é comprarlo, comprándolo ou cómpralo. Somente nesse caso, quando o verbo estiver nesses três tempos verbais, é possível colocar o complemento direto e indireto atrás dos verbos. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like e também inscreva-se no canal. Se vocês ficaram com dúvidas, me deixem nos comentários que eu respondo. Vou me despedir em espanhol. ¿Les gustó el video? Porque a mí me parece que esta parte del complemento directo e indirecto es súper importante y me gustaría que realmente lo entendieran y lo utilizaran. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, coloqué varios lo utilizaran para hacer referencia del complemento directo. Entonces, si les gustó el video, por favor, deja tu like y también inscríbanse al canal y escríbanme en los comentarios qué otros tipos de videos les gustaría escuchar. ¿Ok? Entonces nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Carmen compró un regalo para Juan. Carmen se lo compró.